Seja muitíssimo bem-vindo ao 10º episódio da Revista Estar Bem em podcast. E nesse episódio especial, uma homenagem aos animais. Nossa convidada é Beatriz Bueno, que é pet sitter e vai nos dar orientações de como proporcionarmos mais bem-estar ao nosso animalzinho em casa. Caminho das Pedras vai destacar a energia de algumas pedras e a sua simbologia relacionada a alguns animais. Estar Bem no Cinema destaca uma das produções mais tocantes, baseada numa história real, que expressa o amor e a cumplicidade entre o homem e o animal. O nosso trabalho só é possível graças à sua audiência, por isso sua companhia é tão importante para nós. Continue com a gente! Querido ouvinte da Revista Estar Bem, isso mesmo que você ouviu. Você que era nosso leitor da Revista Estar Bem na versão impressa, agora pode contar conosco na versão digital, em podcast. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, um novo episódio para você. Eu, Lisete Capeleto. E eu, Selma Borru. Juntas, estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. Segundo a arqueologia, a domesticação começou há mais de 500 mil anos, na Era Glacial. Diferentemente da domesticação de animais de hoje em dia, os nossos antepassados usavam os animais principalmente para a caça. O cachorro foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem e foi o que mais se adaptou à convivência com humanos, sendo capaz de conquistá-los. Os cientistas dizem que os cães que conhecemos hoje foram espécies de lobo no passado e que eles eram atraídos pelas aldeias dos humanos por causa da comida em abundância. Já os gatos são evoluções dos gatos selvagens africanos, que foram domesticados há mais de 5 mil anos antes de Cristo no Antigo Egito e eram tratados como membros da família por serem capazes de controlar pragas dentro das casas. Depois de conhecermos um pouco mais sobre a domesticação de animais, como sabermos se estamos preparados para receber um animalzinho dentro de casa? Para conversarmos mais sobre esse assunto, nós convidamos Beatriz Bueno, que é pet sitter, que vai nos dar sugestões na escolha do animalzinho e de como tratá-lo da melhor maneira para o seu bem-estar. Beatriz, seja muito bem-vinda ao podcast da Revista Estar Bem. Como você pode ajudar o nosso ouvinte a tomar a decisão de ter um cachorro em casa? Acho que a primeira coisa importante para você saber se você deve ter um animal ou não, como cuidar dele, é se você quer ter um animal na sua vida, porque eles são para sempre. A vida deles não é muito longa, né? Mas é um animal que vai ficar no mínimo 10 anos com você. Você está disposta, você está aberta a ter um ser vivo, extremamente amoroso, mas que nunca vai crescer, que vai sempre depender de você na sua vida, porque é uma delícia a convivência com eles, a gente é adoçado por eles, mas você precisa entender, o principal de entender que ele, depois de um certo tempo, não é material de descarte. Ele vai envelhecer, vai precisar de cuidados, vai dar um pouquinho de trabalho quando é criança para aprender as coisas, como um bebê humano. A diferença é que um não fala e o outro balbucia algumas coisas. O espaço que você tem disponível para ele, se for um cachorro muito grande, num espaço muito pequeno, não vai trazer felicidade para ninguém, nem para você e nem para o animal. Embora se adaptem com muita facilidade, é uma questão de lógica, né? Não pôr um animal tão grande num lugar tão pequeno, porque ele precisa se exercitar. E sempre que possível, sair e passear com o cachorro pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, porque o cachorro é sociável, a grande maioria deles gosta de passear, gosta de sentir cheiros na rua, gosta de ver gente.
Então, eu aconselho que o animal saia 2 vezes ao dia. Alguns pequenininhos, quando bebês, têm um pouco de medo de sair quando são pequenininhos, mas isso tende a passar quando eles crescem. Eu tenho um cliente que ficou comigo quando bebê e fica comigo até hoje, que já é adulto, que não gosta de passear. Se ele tiver que sair até para ir à veterinária, ele vai tremendo. Ele não gosta, não curte, mas é o único dos cachorros que eu conheço e que ficam comigo. Como o nosso ouvinte pode ter a segurança de contratar um pet sitter, ou seja, um cuidador de animais? A confiança de você ter uma pessoa que vá cuidar do seu cachorro quando você não está, ou quando você está e não pode levá-lo para passear, para tomar banho, você precisa conhecer o método dessas pessoas. De preferência, pegue indicação com outras pessoas que já tenham tido a oportunidade do serviço, de conhecer o serviço dessa pessoa. Normalmente, quem faz isso, como eu, gosta muito de bicho. Eu tive vários cachorros a minha vida inteira. As minhas amigas que também trabalham com isso também são apaixonadas por bicho. O fundamental é você gostar do bicho. Gostar de como ele é, do que ele não sabe, das coisas que ele faz de engraçado, do amor inocente que ele tem por nós, que é uma coisa impressionante. Como eles conseguem nos amar do jeito que eles nos amam. A respeitar o bicho, que é um bicho, ele é um cachorro, ele não é uma pessoa que vai sentar na mesa, comer de talher e falar vários idiomas. Ele é um cachorro, ele é feliz sendo um cachorro e ele vai te fazer feliz porque ele é um cachorro. Às vezes as pessoas esperam muito dos bichinhos e tira toda a coisa espontânea deles. Quais são as raças de cachorro que você mais atende? Não tenho raça preferida por uma questão de lógica. Os cachorros que ficam comigo na minha casa são de porte pequeno, porque o meu espaço é pequeno e para ficar confortável para eles e para os animais e para mim, tem que ter uma proporção diminuída. Agora, o fato de cuidar, pode ser um cachorro grande, pode ser um cachorro de porte maior. Não tenho preferência por raça nenhuma. Vira-lata para mim é um dos cachorros mais espertos que eu conheço, então não tenho o menor preconceito, pelo contrário, a minha vida inteira eu tive vira-lata. Então, se eu puder cuidar, desde que o animal me aceite, não me estranhe, que me deixe fazer o que precisa ser feito, eu acho assim adorável. Assim, não tenho preconceito com nenhum bicho. Em relação aos gatos, existe demanda para este animal? Os gatos, eles não costumam sair do território deles, né? Eles controlam todo o território deles, mesmo dentro das próprias casas. Então, o que aconteceu comigo foi que as 2 vezes que precisaram de cuidados para gato, eu fui à casa deles. Eu não tenho um apartamento telado, que é uma coisa importante para um gato que gosta de dar suas voltinhas por aí. Eu fui lá, a relação precisa ser de total confiança, porque eu entrei dentro da casa da cliente, com as coisas dela, com objetos de valor. Então, é uma coisa que eu acho que é muito séria também. Você entrar na casa de alguém para cuidar de um animal, no caso era um prédio, o porteiro foi avisado para me deixar entrar. Então, assim, é uma relação de bastante confiança. Gosto muito dos animais e gosto muito dos donos também. Porque por serem 2 gatos únicos, então são mais exclusivos, porque eu não fico com eles o tempo todo. Mas o principal, a pessoa tem sempre a ganhar quando escolhe ter um bicho por perto. Eles nos ensinam muito, porém você precisa gostar. Eu acho que não tem nada de errado você não gostar de bichos ou não gostar de bichos em apartamento. O que eu acho que é um absurdo é judiar, é ter e não tratar. O veterinário, ele precisa ir, ele precisa cortar as unhas, ele precisa limpar as orelhinhas, ele precisa tomar banho, ele precisa, no caso das fêmeas, precisa ter
uma castração de verdade cedo para que o bichinho não sofra. Então, são coisas de consciência, de querer bem o animalzinho, para ele acrescentar mais ainda a sua vida do que ele já acrescenta com esse amor que ele tem, que é incondicional. Beatriz, agradecemos muito por sua presença. Esperamos tê-la conosco mais vezes. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigada, Lisete. Esse assunto foi bem interessante, não foi? Você ficou com alguma dúvida? Ou então quer falar com a Beatriz Bueno? Então acesse o nosso site, revistaestarbem.com.br. Lá no link Contato você nos envia a sua dúvida ou sugestão. Ou ainda você na aba Colaboradores encontra o contato da Beatriz para que você possa falar diretamente com ela. Vai ser um prazer contar com a sua participação. Fique com a gente, a nossa programação continua. Pensamentos, reflexões, prosa, poesia. Aqui cabe um pouquinho de tudo, que tenha significado, que seja leve, que seja belo. Dos 4 animais celestiais. A mitologia chinesa traz 4 poderosos animais como guardiões. Cada uma das poderosas criaturas possui suas próprias características e histórias de origem. Guarda um dos pontos cardeais e se relaciona com estações do ano, cores e elementos. De acordo com registros históricos, o surgimento do conceito dos 4 animais mitológicos se deu no período neolítico. São eles o dragão azul do leste, o pássaro vermelho do sul, o tigre branco do oeste e a tartaruga negra do norte. Arqueólogos encontraram representações do dragão e do tigre, feitas com conchas e ossos, em uma tumba descoberta em Henan, datada a aproximadamente 5.300 anos antes de Cristo. O dragão azul é a criatura que guarda o leste. É associado à primavera e à madeira. O dragão é considerado o mais nobre dos animais na cultura chinesa e, por isso, é definido como líder deste grupo. Características inerentes ao animal: justiça, benevolência e fartura fazem contraponto à sua temível e poderosa aparência. O pássaro vermelho é conhecido como Zuki. É frequentemente associado a Fênix, responsável pelo sul. É relacionado ao verão e ao fogo. Segundo a tradição, o pássaro e o dragão são vistos como um par. Imperadores costumavam ter dragões bordados em seus trajes, enquanto imperatrizes e concubinas portavam o Zuki em estampas e adornos. É o símbolo da sorte. O tigre branco é o deus do oeste. Está ligado ao outono e ao metal. Por ser considerado um símbolo de força e coragem, é comumente associado às forças armadas. Adornos de jade no formato de tigre eram portados por comandantes do exército chinês, na era das dinastias. O animal também costumava ser esculpido na porta das tumbas para proteger os mortos contra os maus espíritos. A tartaruga negra é a criatura associada ao norte, ao inverno e à água. Acredita-se que a tartaruga proporcione longevidade e sabedoria. É geralmente retratada com uma serpente envolvendo seu corpo. De acordo com algumas lendas chinesas, a tartaruga possui poderes de adivinhação. Seu casco seria um portal para o oculto, onde ela poderia ver o futuro. Em posse das respostas, o animal poderia voltar para o mundo real e mostrar o que viu através de sinais. Estas informações foram obtidas por meio do portal Ibrachina.
Ouça agora Elementos da Natureza, uma série criada para você conhecer um pouco mais sobre as influências de alguns elementos naturais e como pode aproveitá-los para o seu bem-estar. Nesta primeira temporada, vamos conversar sobre os elementos mais antigos e perenes do nosso planeta: as rochas, gemas e cristais. Começa agora o Caminho das Pedras. Neste 10º episódio especial dos animais, vamos conversar um pouco sobre o figurativo dos animais e dos cristais. Atribuir características e símbolos aos animais é tão antigo quanto a humanidade, e atualmente esse conhecimento virou uma espécie de senso comum, pois é normal relacionar um animal a alguma característica. Por exemplo, se eu lhe disser cachorro, a imagem que você vai formar na sua mente vai estar acompanhada de um símbolo, provavelmente lealdade, amor, fidelidade. Esse é o símbolo do cachorro. A coruja, por exemplo, está ligada à sabedoria, o cavalo à força interior, o gato ao espírito independente, e assim acontece com os outros animais. É uma espécie de memória ancestral. É claro que a simbologia pode variar dependendo do povo e da cultura, mas existem muitos pontos em comum. Mas e o que as pedras têm a ver com isso? No episódio anterior, falei sobre o muiraquitã, que é esculpido principalmente na forma de um sapinho. É um amuleto de sorte e felicidade para os povos da região do Tapajós. Uma das pedras utilizadas para esculpir os sapinhos é a amazonita, que tem como característica filtrar as energias negativas e atrair boa sorte. É interessante como a energia do cristal está relacionada ao símbolo do animal, né? Bom, vamos ver como podemos usar a energia de determinado cristal para enfatizar ou equilibrar o simbolismo de um animal, com o qual a pessoa se identifica. Então, escolhi 4 animais que a maioria de nós pode ter em casa como pet e que são bem conhecidos. Já falei sobre o cachorro. Realmente, o cachorro simboliza a lealdade, o espírito tolerante e a habilidade de amar incondicionalmente. Se a gente fosse representar um cachorro numa pedra, que pedra eu escolheria? Vou sugerir a rhodonita. Ela vai equilibrar essa lealdade e essa tolerância que simboliza o cachorro. É uma pedra de segurança e dos pés no chão, entre aspas, em relações afetivas. Aumenta a autoestima e permite que a pessoa saiba o seu real valor. Também incentiva e constrói a independência emocional. Neste caso, eu escolhi uma pedra para equilibrar o simbolismo do cachorro. O segundo animal que vamos usar como exemplo é o gato. O gato tem um simbolismo místico, relacionado ao entendimento dos mistérios, à sensualidade, liberdade ou independência, como alguns sugerem, e proteção. Pensei em amenizar um pouquinho esse simbolismo. Escolhi a calcita laranja. É uma pedra energizante e vitalizadora. Ela aumenta a alegria e vontade de viver. Combate a tristeza, ameniza os problemas, equilibra as emoções e afasta a negatividade, combatendo as fobias e o medo. Então, incentivando o símbolo de proteção do gato e atenuando e alegrando um pouquinho esse lado místico. O terceiro animal é o passarinho. Os pássaros simbolizam a amizade, o afeto e a união. São muito delicados, alegres e favorecem a energia positiva nos ambientes. Transmitem sensações de paz e liberdade. Segundo o Feng Shui, representam um mensageiro, um viajante que traz boas novas. Então, para os ambientes, a dolomita
é uma pedra interessante. Ela aumenta a energia vital, harmoniza e cura o emocional. Também purifica e melhora as energias da casa, favorece o ambiente de alegria, elimina sentimentos de tristeza e atrai as energias da cura para o ambiente. A pedra dolomita, por vibrar emanando energias vitais, tem a capacidade de eliminar sentimentos negativos como tristeza e solidão. E, finalmente, o quarto animal que eu escolhi é a tartaruga. Muitos de nós conhecem a tartaruga, a tigre d'água, que é aquela que vive na água, ou o jabuti. A tartaruga é o símbolo da estabilidade e proteção emocional, da experiência e da sabedoria ancestral. Uma tartaruga em quartzo azul ficaria muito interessante, porque o quartzo azul tem uma energia muito positiva que desperta a coragem, ajuda a vencer os medos e promove a cura do emocional, acalmando os pensamentos. E você, com qual animal se identifica? Você sabe o que ele simboliza? Se quiser uma sugestão de pedra para representar algum animal, escreva para a gente. E até semana que vem, com mais assuntos muito interessantes sobre as pedras, rochas e cristais. Até lá! Quem não gosta de receber um carinho, ainda mais quando é personalizado? Costura Criativa Artes da Dre apoia nosso projeto. Para você que também adora a sétima arte, está no ar Estar Bem no Cinema. Sempre ao seu lado. De título original, Hattie, A Dog's Tale, é um filme norte-americano lançado em 2009. Com roteiro de Stephen Lindsay e dirigido por Lasse Hallström, o filme foi baseado numa história real e teve a recepção muito favorável por parte da crítica especializada e do público. Estrelado por Richard Gere, Joan Allen e Sarah Homer, o filme traz a linda história de um professor universitário que adota um cão de rua abandonado, com quem cria laços tão fortes que o animal o acompanha até a estação de trem diariamente quando ele sai para o trabalho e vai buscá-lo na hora do retorno. Um dia, durante a aula, o professor morre, mas o fiel animal não desiste de esperá-lo ano após ano, na esperança de rever o seu dono. Sendo uma refilmagem da produção japonesa Iako Monogatari, o filme foi baseado na história verdadeira do cão japonês da raça Akita, chamado Iako, que nasceu em Odeite, no Japão, em 1923. Mesmo após a morte de seu dono, Idesaburo Ueno, em 1925, Iako retornou à estação de trem de Shibuya durante todos os dias restantes de sua vida, por mais de 9 anos, até a sua morte em março de 1935. Foi construída uma estátua de bronze de Iako em frente à estação de Shibuya em sua homenagem. O treinador de animais Mark Harden e sua equipe treinaram 3 Akitas, Leila, Chico e Forrest, para o papel de Hattie no filme. Sempre ao seu lado, na minha opinião, é sem dúvida uma das produções cinematográficas mais tocantes que mais despertam um sentimento de amor, respeito, consideração e cumplicidade entre o homem e os animais. E você também se comoveu com este filme? Conte pra gente! Estar Bem no Cinema de hoje fica por aqui. Até a próxima!
E chegamos ao final de mais um episódio da Revista Estar Bem em podcast. E nós queremos saber a sua opinião. Interaja conosco por meio do nosso site, revistaestarbem.com.br. No link contato você nos envia a sua dúvida ou sugestão. Em nosso site também você encontra os nossos colaboradores, como participar de nossas ações sociais e ainda informações complementares aos nossos episódios. Você pode interagir ainda por intermédio das nossas redes sociais, nossa fanpage no Facebook ou então a nossa página no Instagram. O nosso canal no YouTube, se você ainda não fez inscrição, então corra lá para fazer, pois você vai ser notificado de cada novo material que nós postarmos especialmente lá para você. Em nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre numerologia com um convidado muito especial, que vai nos dar sugestões muito importantes de como levar essa ferramenta para o nosso dia a dia. Nós contamos com a sua audiência. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá! Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo para você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo para você ir além. Revista Estar Bem.